Chopin chegou num ponto em que falar não era mais suficiente. Então ele começou a contar tudo pro piano. Existe um tipo de dor que não explode. Ela se organiza, se esconde. E quando finalmente encontra uma forma de sair, ela não vira grito. Ela vira música. Frédéric Chopin não compunha para ser ouvido. Ele compunha para não se afogar no que sentia. Enquanto o mundo procurava por grandiosidade, ele procurava o detalhe. Enquanto os outros queriam aplauso, ele queria a verdade. Talvez tu já tenha sentido algo assim, mas não soube explicar. Hoje a gente vai entrar na mente de alguém que transformou emoção em linguagem. Chopin nasce em 1810 na Polônia. Um lugar politicamente instável, culturalmente intenso e emocionalmente carregado. Mas o que importa aqui não é onde ele nasceu, mas como ele percebia o mundo. Algumas pessoas vivem os acontecimentos. Chopin vivia as nuances. Tem relatos que ainda criança ele não era como os outros. Um ambiente levemente tenso já era o bastante para deixá-lo todo deslocado. E o que ele fazia com isso? Ele ia por piano. Não como prática, não como disciplina, mas como uma tradução. O piano era o lugar onde tudo aquilo que ele queria dizer finalmente fazia sentido. Aos 7 anos ele já compunha, mas não no sentido que a gente romantiza hoje. Ele não queria ser um prodígio, ele queria só organizar o que estava sentindo. Para Chopin, música não era uma escolha, era uma regulação emocional. Se tu ouvir Chopin com ouvido técnico, você vai entender muita coisa. Mas se tu ouvir como ele pensava, tu vai entender tudo. Chopin absorve profundamente o bel canto, a tradição do canto operístico italiano. E isso muda completamente a lógica do piano. Porque o cantor, ele não funciona no tempo exato. Ele respira, ele antecipa. Ele segura uma nota porque precisa, não porque pode. É daí que vem o rubato em Chopin. Não é liberdade aleatória. É microvariação expressiva baseada na intenção da frase. Uma frase simples pode começar levemente atrasada, ganhar impulso no meio e desacelerar no final. Exatamente como alguém falando, e isso é algo difícil. Se tu tocar Chopin com um metrônomo interno rígido, você mata a música. Porque em Chopin, o tempo não organiza a emoção organiza o tempo. Aqui acontece uma ruptura silenciosa, mas histórica. Antes de Chopin, estudos eram exercícios mecânicos, ferramentas para desenvolver a habilidade. Chopin faz o oposto. Ele pega uma dificuldade técnica e transforma no próprio conteúdo musical. No Eto de Opus 10, número 1, aqueles arpejos amplos, quase impossíveis, aquilo não é só técnica. Aquilo é espacialidade sonora, é expansão. No Opus 10, número 12, conhecido como revolucionário, a mão esquerda ela não está correndo, ela está tensionada. É estabilidade, é urgência, é pressão histórica convertida em movimento. Chopin não usa a técnica para mostrar domínio. Ele cria a técnica porque a emoção exigia um novo jeito de existir. Se a música dele é íntima, a vida também foi. Chopin não era um artista de palco grandioso. Ele preferia salas pequenas, poucos ouvintes, proximidade. Isso não é timidez no sentido comum, é controle do ambiente. Quanto mais gente, mais ruído. E Chopin dependia da precisão emocional para tocar. Mas tem outro fator que atravessa tudo, o corpo dele. Chopin vivia doente, tosse constante, fraqueza, crises. Isso muda a forma como ele existe. Não é só um artista sensível, é alguém que vive com consciência do limite. Quando ele se envolve com George Sand, não é uma história romântica simples. Ela é expansiva, forte, quase oposta a ele. E no início isso sustenta, mas com o tempo começa a pesar. Porque Chopin não cresce para o mundo, ele aprofunda para dentro. E nem toda relação sobrevive quando alguém decide ir tão para dentro assim. Falar das obras de Chopin como tipos é pouco, porque cada forma que ele usa é uma função emocional. Os noturnos, por exemplo, não são sobre a noite. São sobre o que aparece quando o mundo fica em silêncio. Aqui o som é contido, mas a tensão é constante. A melodia canta, mas nunca se resolve completamente. Sempre tem algo pendente. Nas poloneses ele muda completamente de postura.
Aqui não tem fragilidade, tem peso, tem chão. É identidade polonesa estruturada em ritmo. É um corpo que afirma o que não pode dizer politicamente. As mazurcas são outra coisa. Não são grandiosas, são internas, quase memória. É como se ele pegasse a cultura do povo e filtrasse pela própria sensibilidade. E nas baladas ele atinge outro nível. Aqui não tem mais forma tradicional segurando tudo, tem narrativa. Tem desenvolvimento temático, tensão crescente, ruptura e retorno transformado. Ele conta a história sem precisar de uma palavra. Chopin morre em 1849 aos 39 anos. Mas aqui tem um detalhe importante. A sensação não é de obra interrompida, é de obra encerrada, porque tudo que ele precisava dizer, ele já tinha dito. O corpo fica em Paris, mas o coração volta para a Polônia. Depois de Chopin, o piano deixa de ser só um instrumento. Ele vira uma linguagem emocional completa. A técnica muda, a escrita muda, a forma de interpretar muda, mas principalmente muda o que se espera da música. Não basta tocar certo, tem que dizer alguma coisa. Se tu já sentiu alguma coisa ouvindo piano, tem um pouco de Chopin nisso. Chopin não tentou ser grandioso, ele foi honesto. E isso atravessa o tempo do jeito que volume nenhum consegue. Porque no fim o que permanece não é o que faz mais barulho, é o que faz mais sentido. Eu reagi, agora é tua vez. Bora? Quero saber o que tu sentiu com o Chopin. E não se esquece de se inscrever no canal, hein? Vou continuar aqui tocando meu piano.